Enquanto de um lado zombam e escarnecem da nossa fé, dizendo ser liberdade de expressão, do outro lado tentam nos calar. A liberdade de um lado só. Este é o pensamento de muitos a respeito do que está acontecendo nos últimos dias, e para você ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo, fique sempre ligado no nosso canal, ative o sininho das notificações, e você também que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Olha só, o carnaval em si, ele sempre trouxe inúmeras afrontas para o povo cristão. E em 2023, é claro, não seria diferente. Jesus e outros personagens bíblicos foram novamente escarnecidos. Escolas de sambas, como a Salgueiro, por exemplo, trouxe um tema de afronta ao cristianismo. Colocou um casal para desconfigurar a ideia da perfeição criada por Deus. A exemplo da primeira mulher, Eva, que foi criada por Deus no Jardim do Éden, foi formada por Deus. Esta mulher, no enredo desta escola, ou na configuração dos artistas que representaram Eva, foi representada por uma mulher que, segundo a mesma em uma entrevista, seria uma Eva endiabrada. Essas foram as palavras desta mulher. Ela trazia os seus olhos e rosto totalmente desconfigurado ou desfigurado daquilo que aparece no livro de Gênesis, que é a criação perfeita de Deus. Também o primeiro homem, Adão, foi representado por um personagem que, segundo ele mesmo, é gay, e que na Avenida ainda comentou que o tema foi um paraíso diferente, de muita emoção e felicidade. O personagem Adão estava também tentando desfigurar a perfeição da criação e, fantasiado de uma figura diabólica, trazia consigo um tom sarcástico de uma forte afronta à nossa fé. Além disso, teve diversas outras representações e afrontas ao cristianismo, como, por exemplo, a apresentadora Sabrina Sato, que, fantasiada de dragão, desfilou e protagonizou uma cena que foi considerada pelos católicos como uma afronta às suas crenças, ou seja, a profanação de um símbolo sagrado para os cristãos católicos. Ela, fantasiada de dragão, fez o sinal da cruz, o que foi considerado por muitos como uma afronta. Ela também protagonizou uma publicação em sua rede social, onde ela diz que é filha de Ogum, e, alegre com aquela fantasia que estava vestindo, também falou mais algumas palavras ali que foram consideradas afrontosas ao povo cristão. Pois bem, e tudo isso foi considerado como liberdade de expressão, tanto pelos carnavalescos quanto por aqueles que defenderam essas práticas. Mas o que isso tem a ver com a nossa fé de fato? O que isso traz de peso contra aquilo que acreditamos? Talvez, se fosse em outra época, nós diríamos que estávamos acostumados já a receber essas afrontas. Mas o grande problema é que tudo isso ocorreu muito próximos dos dias em que o pastor norte-americano David Eldridge, ele estava pregando um sermão no congresso da UMADEB, onde fica ali em Brasília o centro, de eventos da UMADEB, e ocorre um grande evento todos os anos, realizado pela Assembleia de Deus de Brasília. Olha só, e em sua pregação ele afirmou categoricamente que os adeptos das práticas homossexuais, da comunidade LGBTQIA+, enfim, estão destinados e possuem uma reserva ao inferno. Essa foi a palavra daquele pastor ali naquele congresso. E isso tudo repercutiu de forma negativa, tanto que foi aberto um inquérito na Delegacia de Crimes Discriminatórios de Brasília, considerando o discurso um discurso de ódio para esta população. A publicação da Folha de São Paulo, por exemplo, diz que tratava-se de um discurso de ódio revestido de publicação ou de pregação cristã. E
não demorou muito para que as redes sociais fossem tomadas por opiniões contrárias e a favor à fala deste pastor. Alguns se levantaram contra o pastor, dizendo que ele passou dos limites realmente, que poderia até ter falado o que disse, porém em outro tom, mas que tudo que falara foi a verdade. Outros já acusaram o pastor realmente de crime de ódio, dizendo que não deveria falar daquela forma, uma vez que a graça de Deus pode alcançar essas vidas e salvá-las. E outros já saíram em defesa do pastor, alguns líderes muito conhecidos até dizendo que invocavam naquele momento o artigo 5º da Constituição, que fala da liberdade de expressão, e criticaram ainda drasticamente o carnaval, dizendo que esta mesma liberdade de expressão que foi evocada pelos carnavalescos na hora de profanar alguns símbolos religiosos, de profanar algumas figuras bíblicas, e disseram que tudo isso tratava-se de arte, de liberdade de expressão, e da mesma forma eles estavam ali defendendo o pastor David, falando que tratava-se de uma liberdade de expressão que ocorreu dentro de um culto religioso. A grande questão que surge é: até quando ou até que ponto se poderá pregar a Bíblia na íntegra? Será que teremos daqui para frente que reconfigurar a Bíblia, medir nossas palavras? Ou dentro de nossas igrejas trazer ali uma lista do que se pode ou não falar? Será que estamos vivendo dias de perseguição? Será que estes últimos dias da igreja na face da terra serão dias onde não se poderá mais falar alguns versículos bíblicos? Ou será que de fato este pastor excedeu-se na sua fala e precisa de fato que isto seja revisto e até, se preciso, punido? Deixe suas opiniões aqui nos comentários e, por gentileza, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe também este vídeo com seus amigos para que eles possam ficar por dentro de tudo que está acontecendo no meio cristão. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, a Bíblia é a poderosa palavra de Deus.